tarde, meus amores. Como vocês estão? A gente vai começar a nossa live aqui e vamos aguardar vocês chegarem, porque hoje a gente vai fazer uma pizza, tá? Vamos ver quem vai chegar. Boa tarde, Instagram. Boa tarde, Facebook. Vamos ver se vai chegar alguém. Enquanto vai chegando o pessoal, eu vou ali pegar um pouquinho de água. A gente hoje vai fazer uma pizza. Tem uma massa aqui já prontinha. Porém, a gente vai produzir uma massa aqui na live, tá bom? O pessoal do Facebook parece que tá um pouquinho escuro a imagem. Deixa eu tentar dar uma arrumadinha aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre pizza, tá? O nosso forno de casa, ele tem uma temperatura não específica para assar pizza. Porém, estava estudando um pouquinho sobre o assunto e vi que se a gente colocar uma temperatura um pouquinho a mais no forno, a gente tem uma pizza assada e temos uma pizza menos ressecada, porque isso que acontece no nosso forno de casa, né? Que infelizmente, por conta da temperatura, a massa vai perdendo a umidade e a gente acaba ficando com uma massa mais durinha. Então eu coloquei aqui ontem na minha temperatura do meu forno 255 graus e deixei ela pré-assar durante 5 minutos nessa temperatura. Depois voltei com essa massa para fora, coloquei molho, recheei e deixei mais de uns 10 a 12 minutos no forno. Eu tive uma pizza com a bordinha dela totalmente assada, com um fundinho não preto, branquinho, porém com a temperatura mais alta. A gente tem uma pizza com mais jeitinho de pizzaria do que com pizza jeitinho de casa, né? Que é aquela massa mais ressecada e que demora muito para ressecar. Então, o primeiro ponto que eu achei aqui ontem, fazendo a pizza numa temperatura maior, foi que ela ficou mais parecida com uma pizza profissional e eu gostei mais do resultado, tá? Só vou tentar chegar um pouquinho o celular do Facebook para trás, um pouquinho, para ver se vai melhorar, porque tá bem escura a imagem. Vamos resolver onde tem que deixar aqui na frente mesmo. Então, a gente vai começar aqui na nossa massinha, tá? Eu tenho aqui 350 gramas de farinha. Eu uso essa farinha aqui, Dona Benta. Dona Benta não, Rosa Branca, que tá aqui atrás, tá? Que ela é bem branquinha, então me dá um resultado legal na massa. 350 gramas de farinha. 10 gramas de fermento para pão, tá? Então, já pesei aqui, 10 graminhas. Eu tenho 15 gramas de óleo e 15 gramas de manteiga para nossa massa de pizza, tá? Temos um ovo, 175 ml de leite, aqui eu coloquei um pouquinho de leite em pó, tá? Porém, a mesma quantidade. E temos aqui 10 gramas de açúcar. Então, a gente vai começar a nossa massa aqui. Vamos colocar a nossa farinha aqui no bowl, tá? A imagem do Instagram tá um pouquinho melhor, então quem quiser migrar para lá, tá? Marcele Ferreira Confeitaria. No Facebook tá muito escuro, eu não sei por que acontece isso, toda semana. E a gente vai colocar aqui na nossa farinha o açúcar, que são 10 gramas de açúcar, tá? Vamos mexer aqui. Em seguida, a gente vai colocar 10 gramas de fermento para pão, que eu gosto daqui do Dona Benta, que eu já mostrei para vocês, mas vocês podem usar o da preferência de vocês aí, tá? Hoje a gente vai fazer uma pizza deliciosa, então a gente sempre vai colocando e vai misturando, tá? Agora a gente vai colocar aqui as 15 gramas de óleo, 15 gramas de manteiga, margarina no caso, tá?
Se você quiser usar manteiga, também pode usar. Mas não tem necessidade, pode usar margarina. Um ovo. E a gente vai misturar essa primeira parte aqui. Quem tem aquelas batedeiras planetárias, quem já viu a minha aqui da Arno, eu uso ela. E essa quantidade de massa aqui dá para poder bater nela sem ocorrer nenhum defeito, porque ela não aguenta muito peso, tá? Porém, eu vou fazer aqui na mão para vocês verem que dá para fazer na mão. O processo é um pouquinho demorado, mas a gente consegue fazer na mão também, tá? E a gente vai colocando o leite aqui aos poucos. E nessa hora que a gente coloca o leite, a gente coloca uma pitadinha de sal. Coloquei a minha pitadinha de sal aqui e venho com o meu restante do leite. Aí a gente coloca um pouquinho de água aqui, porque se precisar, dependendo da absorção da farinha, a gente precisa de um pouquinho mais de água. Cada farinha tem o seu nível de absorção. Então, a gente sempre deixa aqui, se caso a gente precisar. Quem aí gosta de pizza, depois que a nossa massa já tá bem homogeneizada aqui, a gente coloca ela na bancada. Que agora a gente vai começar o processo de desenvolver o glúten dela, tá? Desenvolver o glúten vai deixar a nossa massinha mais macia, vai crescer mais uniforme, tá bom? Então, eu tenho uma espátula aqui, minha velhinha de guerra. Então, a gente vai aqui, ó, sempre amassando, tá? Sempre no movimento de estica e puxa, tá? Quem tiver alguma dúvida já pode deixar aí que eu vou respondendo depois. E a gente faz esse processo aqui, a gente vai fazendo até ela ficar uma massinha bem firmezinha, tá? Com as mãos mesmo. Fazendo aqui na mão pra vocês verem que dá pra fazer na mão. Mas quem tiver batedeira, igual aquela minha que eu já usei aqui nas lives, pode bater nela. E eu tô sentindo que ela tá um pouquinho seca demais. Então eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui. No meiozinho dela. E vou mexer. E agora aqui esse processo é de malhar o braço. Mexendo bastante, pra gente desenvolver o glúten dela. Desenvolver o glúten deixa a nossa massa, vai deixar ela bem homogênea, ela vai ficar uma massa bem lisinha, tá bom? Então a gente vai sovar aqui por uns 5 minutinhos. Depois que a gente fizer esse processo aqui, ó, aí você pode pegar a tua espátula e, ó, cortando ela, porque isso ajuda a desenvolver o glúten dela. Depois que a gente deixa ela bem sovadinha aqui, bem lisinha, a gente vai deixar ela descansar de 30 a 40 minutinhos ou até dobrar de tamanho. Então vamos sovar. E o tempinho tá chuvoso por aqui, parece que vai chover bastante. Sempre nesse processo aqui. Para quem quer trabalhar com pãozinho caseiro, é necessário desenvolver o glúten da farinha, porque senão você vai ter um pão ou uma massa de pizza duro e ela não vai crescer da forma que tem que crescer. Vou levantar aqui para vocês verem como que ela já tá mudando a textura, ó. Já tá ficando bem mais lisinha. E quando ela parar de grudar na mesa, esse é o ponto que a gente precisa. Só para avisar que a nossa live não vai ficar salva até amanhã, tá? Eu vou apagar ela hoje à noite, para que as pessoas comecem a assistir ela ao vivo aqui. Então, a gente vai deixar por no mínimo umas 6, 7 horas e depois eu vou tirar, tá bom? E agora eu vou trazer umas receitinhas melhorzinhas, um pouco mais profissionais, então eu não vou deixar elas salvas de um dia para o outro. Sempre vou apagar no mesmo dia. Então, quem quiser continuar acompanhando, já sabe. Semana que vem vou ver se eu trago receita de um pãozinho, alguma coisa assim, mais profissional. Então, ó, a gente vai continuar nesse processo de sova aqui, ó,
até ela ficar uma massa bem lisinha. Ela já tá começando a desgrudar da minha bancada e a gente vai continuar no processo. Fazer massa de pão, fazer massa de pizza é ter paciência. Eu não posso jogar mais farinha aqui, porque se eu colocar mais farinha aqui, ela vai ficar uma massa depois de caçar dura e seca. E eu não quero isso, eu quero uma massa uniforme, eu quero uma massa gostosa e eu quero uma massa úmida. Então esse processo aqui, ele é necessário para que eu reserve toda a umidade da minha receita. Quem trabalhou em padaria sabe como é que se chama esse processo aqui de sova e tem que ter bastante paciência, porque ele é o que vai dar o resultado na pizza que a gente precisa. Porque muitas das vezes pessoas me mandam mensagem perguntando: Marcele, tá duro, meu pãozinho ficou duro, a minha massa de pizza ficou duro. Porque a gente não tem paciência. Sonho fica duro porque não tem paciência desse processo. Esse processo aqui, ele é muito necessário. Eu poderia estar muito bem fazendo na batedeira, porém eu quero fazer na mão para vocês verem aqui que dá certo também. Só tem que ter paciência. Isso aí, Natan, tem que ter paciência para sovar a massa, porque senão não adianta. O processo de sova, ele é muito importante, porque nesse processo aqui a gente desenvolve o glúten da farinha, a gente reserva a umidade depois que vai assar. Então, para quem quer trabalhar com pãozinho caseiro, com pizza, não adianta ter pressa, porque tem que ter bastante paciência e amor no que faz, tá? Eu ainda vou colocar mais um pouquinho de água, porque eu gosto da minha massa um pouquinho mais molinha. Mas se você gosta dela mais durinha, pode ficar à vontade. E agora a gente coloca água que parece que vai desandar, né? Mas não vai não. Só ter paciência, ó. Sovar. Tem que ter combinado. Aí eu amo fazer pão caseiro. Eu trabalhei muito tempo aqui. Quem me acompanha de mais tempo sabe que eu fazia pão de batata, pão de cebola. E tudo era muita quantidade. Eu fazia tudo na mão. Já teve épocas de eu vender 100 e pouco pão caseiro por dia e fazer tudo na mão. Com criança pequena. Na época eu não tinha nem essas mesinhas de mármore aqui. Eram minhas mesinhas ali que eu faço lanche de plástico. Então eu sovava a massa de pão, achava até que a minha mesa ia quebrar. Porque eu não tinha... Se eu não tiver essa espátula, eu posso fazer... Isso, pode fazer com a mão, tá, Simone? Essa espátula aqui, ela só te auxilia você soltar a massa da mão. Porque tem que amar, Natan. Porque se eu não tiver essa espátula, eu consigo fazer também. Só que eu vou ter mais dificuldade de soltar a massa da mão. Eu tenho uma aqui que eu também trabalhava. Cadê? Ô, mãe! Vou ver se minha mãe consegue pegar outra espátula ali pra mim. Tipo aquelas de pedreiro. Entende? Pedreiro, então. Eu usava essa pra poder soltar a massa da minha mão. E hoje eu faço lanche, que eu compro lanche que meu marido trabalha. Essa espátula, eu uso ela. Usava ela, né? Ô, Cá, pega aquela espátula de lanche lá pra mim, fazendo um favor. Depois que eu descobri, o que acontece, Simone? Pra gente, quando a gente trabalha em padaria, aquelas máquinas sovadeiras de fazer pão, como que elas sovam o pão? Ela vai fazendo isso aqui, ó. Vai cortando a massa e a outra parte dela vai ajuntando. Então, quando a gente consegue ter uma espátula para auxiliar, para você ir cortando a sua massa e juntando ela, como eu tô fazendo aqui, ó. Deixa eu mostrar o pessoal no Instagram. Tô cortando e, ó, e depois eu junto. A de metal é boa, né, Natan? Vou mostrar aqui pra vocês qual é a outra que eu também usava. Minha irmã tá lavando ali pra mim. Essas daqui, ó. Essas daqui também ajudam muito, ó. Dá pra cortar. E tá vendo, ó? Ó. Da mesma forma que eu tô fazendo com essa de plástico.
Essa de plástico aqui eu tô usando porque na época que eu fui tentar fazer chocolate nobre, né, temperagem, eu usava ela. E eu gosto dela porque o cabo dela é um pouco mais firme do que essa daqui. Essa daqui é molinha. Mas na Princesa, loja de materiais de construção, tem aquelas que tem um cabo mais grossinho e mais firme. Então você pode comprar que não tem problema nenhum. Se não tiver espátula, dá pra fazer com a mão também. Na época que eu fazia esses pãozinhos caseiros, era sem estrutura nenhuma, gente. Era uma luta. Mas eu conseguia fazer. Ó, aqui a nossa massa já tá soltando, ó. Tá soltando mais da minha mão. Só que eu quero fazer mais um pouquinho de sova para ela não grudar nem um pouquinho aqui. Agora que eu já desenvolvi bastante o glúten dela, eu vou colocar só um pouquinho de farinha aqui embaixo. Vou colocar na minha mão primeiro, ó, para soltar esses farelinhos que tá aqui. Então a farinha vai servir para soltar a massa que tá aqui na minha mão. Vou passar aqui em cima para grudar. E agora a gente vai polvilhar um pouquinho só de farinha aqui, porque como a minha bancada tá bem úmida por causa da massa que eu usei, e vai me facilitar agora esse processo de sova. Quem não tem espátula pode ir fazendo assim com a mão, ó. Abre a massa e volta com ela pra cá de novo. E assim vai fazendo esse processo. Ó, aqui a minha massa já não gruda tanto na minha mesa, porque eu já fiz esse processo todo de sova dela. E ela tá uma massa mais lisinha. Já homogeneizei todos os meus ingredientes aqui. E agora a gente vai levar, vamos dar mais uma sovadinha e vamos levar ela pro descanso, tá? Vocês viram que enquanto eu tava conversando com vocês aqui, eu não parei de sovar. Sempre sovando a massa, tá? Isso aqui é muito importante para a receita. Se você quiser fazer uma massa temperada, você pode bater uma cebola no leite da receita e fazer a sua massa temperadinha. Pode botar uma cebola. Eu ainda indico vocês a usar a cebola em pó. Eu não sei se vocês conhecem, tá? Porque a cebola, naturalmente, ela solta bastante água e isso pode mudar a textura da sua receita, tá? Então agora eu só tô salpicando aqui a farinha porque eu já desenvolvi a maior parte do glúten dela, tá? E agora essa massinha, ela precisa descansar de 30 a 40 minutos ou até dobrar de tamanho, tá? Ó, tá bem bonita, tá bem lisinha, já não gruda tanto mais na minha bancada e eu só tô, ó, polvilhando um pouquinho de farinha. E a gente vai dividir essa massa aqui em duas, tá? Eu consegui fazer 2 pizzas de 35 centímetros com essa receita aqui. Então, a gente pesa essa massa, tá? Vamos pesar ela e vamos dividir ela de forma igual para que a nossa pizza fique com um formato bem bonito. Só não consigo ainda mostrar tanto para vocês como que tá a massa aqui bonita, porque, né, minha câmera não é lá grandes coisas. Mas, ó, dá pra vocês verem que ela tá bem lisinha. Tá bem homogênea, já não gruda na minha mão. Tá vendo, ó? Já não gruda na minha mão. E esse processo aqui é o que a gente precisa fazer pra ter uma massa de pizza, uma massa de pão, uma massa de sonho bem elaborada. E agora a gente vai pesar aqui, vamos ver o quanto que deu de massa. Vamos dividir em 2 e vamos deixar ela descansar. Deu 636 de massa. Então, a gente vai dividir aqui em 2. Vamos dividir aqui direitinho, tá? 311. Vai dar 318 gramas de massa para cada forma.
Então, agora esse processo aqui que a gente vai fazer também ele é muito importante, que é o processo de bolear, tá? A gente vai bolear essa massa. Vou ensinar para vocês de uma forma mais fácil, que eu aprendi. Então, a gente vai polvilhar um pouquinho de farinha aqui, ó. Vamos abrir um buraquinho no meio. Vou mostrar pro pessoal no Instagram, daqui a pouco eu venho no Facebook. E a gente dobra todas as dobrinhas dela para dentro. E a gente forma aqui uma bolinha e fecha o fundinho dela aqui. E a gente conseguiu bolear a nossa massa. E depois vem com a mãozinha aqui assim, ó, para deixar a nossa massinha para baixo, porque isso vai dar a força que o fermento precisa para poder crescer. Agora eu vou mostrar para vocês aqui no Instagram, no Facebook. Coloquei aqui a minha massa, abri ela. E agora eu venho pra dentro, ó, boto todas as dobrinhas aqui pra dentro. E venho aqui com a minha mão, ó, fechando. Coloco viradinha aqui pra baixo. E aqui a minha massa, ela vai descansar. Eu vou cobrir ela com plásticozinho, pode cobrir com um pano de prato limpinho. E deixar ela aqui descansando de 30 a 40 minutinhos. Só que a gente já tem, não sou Ana Maria Braga não, mas a gente já tem uma massa pronta aqui. Deixa eu só colocar ela aqui em cima da nossa bancadinha aqui, senão vai atrapalhar. Eu já tenho uma massinha pronta aqui, mas até a gente acabar de finalizar essa daqui, eu creio que o outro... Só lavar a mão. Que aquela dali já vai estar pronta para ensinar vocês a abrir. Mesmo se não tiver dado tempo, a gente vai fazer, porque abrir massa de pizza é um bocadinho chato. Então, como eu falei no começo da live, pode ser que pessoas que estão aqui agora não estavam. O que eu percebi? Quando a gente assa a nossa massa em casa, no forno, com a temperatura de 180 graus, ela demora entre 20 a 25 minutos, 30 minutos. Isso a gente tira toda a umidade da nossa massa. Eu estava estudando um pouquinho sobre pizza, então eu vi que a temperatura que as pizzarias assam a pizza é de 300 a 400 graus e eles assam de 3 a 4 minutos. Como o forno de casa a gente não tem essa função, que a gente colocar numa pedra, aquele processo todo, o que eu percebi? O que eu fiz aqui para testar a minha receita, para ver se ficava legal mesmo, até com a temperatura do forno de casa. Eu coloquei ontem o meu forno aqui, a temperatura maior dele é 280 graus. Eu abri a minha massa, fiz os furinhos, porque quando a gente vai colocar para assar, a gente tem que fazer o furinho, senão ela vai crescer assim. Ela não vai ficar baixinha do jeito que a gente precisa. Então eu abri ela, furei, coloquei para assar no forno pré-aquecido de 280 graus, eu pré-aqueci ele durante uns 5 minutinhos. Depois eu abaixei para o 255, coloquei a minha pizza para pré-assar por 5 minutos. E ela ficou assim, ó, uma massa bem clarinha, tá? Vou ver se eu consigo pegar ela aqui na mão sem ela quebrar. Ó, ficou uma massa bem clarinha, tá vendo que aqui no fundo dela também tá branquinho, não tá uma massa preta, não tá uma massa escurecida. Então eu pré-assei ela por 5 minutos em 255 graus. Deixei o meu forno ali ligado, coloquei a massa, coloquei o meu molhinho de tomate, coloquei o queijo, coloquei o presunto e voltei ela para pré-assar de 10 a 15 minutinhos. Então eu tive uma bordinha bem moreninha, tive uma pizza assada, não tive uma pizza ressecada pelo tempo de forno que ela fica. Então a gente vai fazer esse processo aqui, tá? Vamos rechear ela aqui, enquanto isso eu vou ligar o meu forno aqui em 280 graus. Meu forno é de 4 bocas, é simplesinho. E esse fogão de dono de casa. Então liguei ele ali, tá no 280 graus. Enquanto isso a gente vai recheando aqui a nossa pizza. E deixa eu pegar o molhinho que eu esqueci. Eu uso esse molhinho aqui, ó, da Fugine, tá? Que eu gosto muito pra pizza. Então a gente vai colocar aqui. Não precisa colocar muita quantidade. Para 2 pizzas, eu comprei 300 gramas de queijo mussarela
200 de presunto e uma linguiça calabresa. Deu pra fazer, mas se você gosta muito de queijo, você tem que comprar mais, né, cara? Em nome de Jesus. Minha irmã adora queijo. Eu já não sou muito chegada em queijo, Queijo não. nunca é demais. Queijo não me conquista tanto, gente. Não é minha praia. Então a gente colocou aqui, ó, molinho. Ó, passou aqui todo o molinho, tá? Na nossa pizza pré-assada por 5 minutinhos, tá? Então a gente vem agora aqui com queijinho mussarela. Eu ralei ele no ralo grosso da meu ralador. A gente coloca aqui o queijinho. Você pode colocar o recheio que você quiser. Aqui eu vou fazer de calabresa, porque o povo aqui em casa gosta de calabresa. Mas você pode fazer o recheio que você quiser. Vamos colocar bastante queijinho. Vamos colocar presunto raladinho também, que eu ralei. O presunto eu ralei no ralo mais fino. E a gente vai assar aqui pra vocês verem como que vai ficar. E enquanto ela vai assando, vou ensinar vocês a abrir a nossa massinha ali. Não tá na hora de abrir, mas eu vou abrir pra vocês verem como que a gente faz pra fazer até uma bordinha bonitinha. Coloquei aqui meu queijo, ó. Coloquei o queijo, coloquei o presunto. E agora nós vamos colocar a linguiça calabresa. Eu piquei ela bem fininha. A gente coloca aqui. Quem aí tá gostando da live, gente? Falem aí o que vocês estão achando, tô explicando direitinho. Tô me sentindo um pouco só nessa live. Só o Natan e a Simone falou um pouquinho, mas já estou em silêncio. Falem aí o que vocês estão achando da live. Tá legal? Tá bem explicativo? Falem aí comigo, pra eu saber. Gostaram da live de pizza? Mesmo que a gente fica aqui um bocado sovando, fiquei até cansada. Mas vale a pena ensinar uma coisinha assim mais elaborada pra vocês. Um dia a gente vai ter uma câmera bem boa, bem bonitona aqui pra vocês poderem ver tudo. Agora eu vou pegar um pouquinho de orégano. Bem pouquinho mesmo, que o meu já tá quase acabando. Quase não dá pra ver, senhor. E a gente vai jogar um pouquinho de orégano, né, gente? Porque pizza sem orégano não tem graça. Vamos colocar aqui. E vamos colocar a pizza pra assar. Meu forno já tá bem quente, que eu tô até sentindo o cheiro dele aqui. Mas eu quero mostrar pra vocês, ó. Olha que belezura. Peraí que eu vou fazer uma cena pro print aqui, tá, gente? Quem fizer print depois aí me marca, me manda. Ok? Está valendo a pena vocês verem. Tem bastante gente aqui no Facebook acompanhando. Então, vou fazer uma cena aqui linda pro print. E quem tirar depois, vou tirar a baguncinha de trás. Quem tirar o print, me manda, me marca. O Facebook tá muito escuro. E agora vamos colocar aqui para assar. E enquanto ela vai assando, a gente coloca ela bem pertinho do forno embaixo. Enquanto ela vai assando, a gente vai abrir a nossa massa de pizza para outra forminha, tá? Então, como que a gente abre? Não deu tempo de descanso ainda, mas eu vou deixar ela descansar dentro da minha forma para mostrar para vocês. Gente, pizza tem que abrir com bastante farinha embaixo, tá? Porque senão ela vai ficar toda hora encolhendo. Então, a gente faz uma caminha aqui. Uma caminha de farinha. Colocamos a nossa massinha aqui. E vem com um rolinho. Eu ganhei esse daqui de casamento. Mas quem não tem pode usar garrafa, pode usar rolo de madeira. De madeira para vender não é indicado, né? Mas se é para fazer para casa, vamos que vamos. Ó, abri de um lado. Agora eu vou descer o outro aqui só para grudar a farinha, porque tá grudando no meu rolo. Então a gente vem aqui, ó. Sempre do meio para fora. Do meio para fora. Sempre do meio para fora. Sempre a gente vai tentando abrir ela, deixando ela em formato redondo. Vou tentar arrumar a câmera aqui. Sempre a gente vai tentando deixar ela em formatinho redondo.
bem bonitona. Já que ela tá querendo virar, vamos virar o outro lado que tá com farinha pra facilitar abrir ela melhor. E olha como é que ela ficou uma massinha bem elástica. Vou pegar pra vocês verem, ó. Ficou uma massinha bem elástica. Não rasga com facilidade. Tudo isso por quê? Porque a gente desenvolveu o glúten da forma correta. Ó. A gente coloca o dedinho aqui e a massa não rasga. Porque ela foi bem trabalhada, foi desenvolvido bastante o glúten dela. Então a gente não tem esse problema de uma massa que vai ficar rachando, porque todos os ingredientes dela estão na proporção correta e a sova também foi feita da forma correta, tá bom? Agora a gente vai colocar aqui na nossa forminha, abrir bem. Não precisa untar a forma, tá bom? Que você vai colocar. Só encaixa aqui. Se você quer fazer uma bordinha bonitinha, deixa eu pegar um pouquinho de água aqui e vou mostrar pra vocês. Passa na beiradinha de dentro assim, ó, e vem encaixando pra cá a sua massa. Ó. Tô fazendo aqui, ó. Passei água aqui na minha voltinha e venho abaixando e forçando com o dedo, porque assim eu vou fazer a minha beiradinha ficar tipo bordinha recheada, tá bom? Mas aqui, no nosso caso, não é recheada, é só pra ficar bonita mesmo. Então, a gente vem ajeitando aqui na forma. E vamos fazendo a nossa bordinha aqui. E eu vou deixar ela descansar aqui por uns 25 minutinhos, tá? Porque ela ficou só 5 minutos ali. Então, se ela já tivesse tido todo o descanso, eu não precisaria deixar ela descansar depois que eu fizesse isso daqui. Acabou de fazer isso aqui, você deu os 30 minutos de descanso, pode fazer isso daqui, furar com o garfinho, igual a gente vai furar aqui, e já colocar para assar, tá? Mas como não teve esse descanso todo, a gente ainda vai deixar ela descansar um pouquinho mais aqui. Então, a gente passa uma aguinha. E ajeitando a nossa massinha aqui na forma. A gente aperta aqui pra ficar bem bonitinho no cantinho. Em vez de botar a mão na farinha, enfia o dedo na água. A gente vem apertando aqui na beiradinha dela. Ou fizer como se a gente já fosse colocar pra assar, a gente fura aqui com garfinho de casa mesmo, ó. Porque senão a nossa massa estufa. E a gente colocaria para assar agora. Porém, como ela não teve descanso ainda, a gente vai deixar ela descansar. E depois a gente coloca ela para poder pré-assar, tá? Se já quiser rechear sem ela estar assada e colocar para assar, também pode. Eu nunca fiz, já vi de algumas pessoas que fazem e fica bom, porém eu nunca fiz, então eu não posso falar para vocês uma coisa que eu não fiz. Deixa eu só limpar meu braço, limpar aqui. Porque para fazer pizza tem que estar disposto a se sujar, meu querido, porque farinha é um problema. Vamos limpar. A gente já vamos tirar a nossa pizza aqui para vocês verem que bonita que ela fica. Enquanto isso, a nossa outra massinha tá aqui. Ela já tá dando umas bolinhas de fermentação. Daqui a 25 minutinhos, 20 minutos, ela já tá ótima pra gente abrir ela. Gostaram da nossa live? Estão gostando? Agora eu vou limpar pra gente já tirar a nossa pizza dali, que já tá um cheirinho maravilhoso. Eu não posso comer, como vocês sabem, eu tenho problema de tolerância a glúten, lactose, não posso comer ovo, aquelas coisas todas, mas minha família aqui, meu filho, vão se deliciar de comer. Enquanto isso, a gente vai limpando aqui. Se tiverem alguma dúvida, já manda aí de uma vez, que eu já respondo. Ou eu continuo me sentindo só aqui sobre a massa de pizza. Então, vou deixar outra aqui, ó. Pra quem tá chegando agora saber o que é que nós estamos aprontando.
vamos falar sobre alguns pontos aqui importantes. Já que ninguém fez pergunta, já vou ir deixando alguns pontos que eu sei que vão perguntar. Na internet, às vezes tem para você colocar a água morna. Eu não indico, principalmente se tiver calor, porque você vai começar a fermentação do seu pão antes dele entrar para o forno. E isso prejudica o crescimento, prejudica o resultado final do seu bolo, da sua pizza, do seu pãozinho caseiro, e não é indicado que essa fermentação comece antes de ir para o forno. Então fazer pão, fazer pizza, parece uma bobeirinha, mas não é, tá, gente? Por isso tem muitas pessoas aí que às vezes fazem pãozinho em casa, pega a receita da internet e faz da mesma forma e fica duro. Porque a gente tem algumas questões de forno caseiro, de como se trabalhar com o forno de casa, que não é a mesma coisa de você trabalhar com um mini forno, com um forno profissional. O nosso forno de casa, o fogo dele vem só de baixo. Quando você trabalha em padaria, quando você trabalha com fornos profissionais, ele tem uma ventoinha lá no fundinho, que é o meu sonho, eu tenho vontade de comprar esse forno. Que essa ventoinha que tem lá no fundinho, essa rodinha, ela espalha esse calor, e esse calor corre por uniforme na massa. Então, por isso que pães de padaria, pães profissionais, eles têm uma característica que o pão caseiro não tem, tá? Por causa do forno. Então, algumas questões é necessário quando a gente vai fazer bolo, quando a gente vai fazer qualquer coisa que a gente vai levar no forno, é necessário você conhecer o forno e saber qual é a função dele. O nosso forno de casa, infelizmente, ele atrapalha em algumas questões se a gente não tiver essa sabedoria de como trabalhar com ele. Tanto que na temperatura que a gente está assando a nossa pizza aqui, é 380 graus. Porque se eu assar ela 280 graus no forno de casa, porque se eu assar ela em 180 graus vai demorar muito para assar, e isso vai tirar a umidade da massa, e eu não quero isso. Então eu preciso preservar a umidade da massa. Como eu preservo a umidade da minha massa de pizza? Quando eu deixo ela menos tempo no forno, numa temperatura mais alta, isso eu vou ter uma pizza que vai assar em menos tempo e vou conseguir manter essa umidade, tanto para pão caseiro também. Só que o pão você não pode colocar nesse grau todo no forno caseiro, você tem que colocar em 180 graus, só que tem alguns truquezinhos ali que vão te ajudar a manter a umidade do pão por mais tempo. Então, assim, é necessário, as pessoas querem mesmo ganhar dinheiro. Gente, eu ganhei muito dinheiro em casa, ganho até hoje trabalhando em casa, só que hoje eu ainda tenho espaço. Só que antes eu não tinha espaço e eu sempre ganhei dinheirinho vendendo pão, vendendo essas coisas em casa. Mas é necessário a gente conhecer o forno, saber a função de cada forno, de cada ingrediente. Mesma coisa que eu usei a farinha rosa branca. Se eu usar uma farinha número 1, com certeza a quantidade de absorção pode ser diferente. A quantidade de água que eu coloquei aqui, que são 180 ml, 180 gramas, se eu usar uma outra farinha, eu posso ter mais quantidade de água que eu vou precisar usar ou menos quantidade de água, porque cada farinha tem a sua absorção. Então, cada ingrediente ele é importante para que você tenha um resultado final bom, só que você precisa conhecer qual é o material que você está trabalhando, quais são as condições que você está trabalhando na sua casa, para você ter um resultado quase profissional. Porque em casa, por mais que a gente use todos os ingredientes bons, a gente não tem um trabalho profissional porque a gente não tem maceira, é tudo feito na mão, né? Então a gente tem um produto com menos validade, com menos dias de validade, porém com sabor de casa, né? Então, assim, é necessário a gente conhecer esses processos para te ajudar a saber qual é o resultado final que você deseja ter, tá? Porque eu faço lives aqui não só porque para mim aparecer, mas também para poder ajudar as pessoas a ganhar um dinheiro em casa, né? Fazendo essa pizza, eu já vendi muita pizza. Então tem pessoas que não podem trabalhar fora, que tem filho ou que quer ganhar uma rendinha extra. Por que não vender uma pizza, né? Por que não fazer um biscoitinho que eu já ensinei na live? Por que não fazer um bolo para ganhar um dinheiro em casa? Só que eu tento passar para vocês toda a experiência que eu já tenho, porque uma coisa é a gente fazer curso, gente, outra coisa é a gente trabalhar em casa, outra coisa é o professor que está lá te explicando, ele tem um forno profissional e ele te ensinar as dicas de trabalhar com forno profissional. Outra coisa é você trabalhar na sua casa com o seu forno, com a sua batedeira ou com a sua mão, isso é totalmente diferente. Então eu estou aqui trazendo mais uns conteúdos assim, porque muitas pessoas às vezes me procuram para poder fazer, para eu ensinar alguma coisa mais profissional.
Então, quem quiser também fazer mini cursinho de alguma coisa, só me procurar. A gente monta um curso particular para ensinar você a trabalhar na sua casa. Vocês vão conhecer que minha casa é simples, né? Pela minha cozinha já dá pra ver como que ela é simples. Só que dá pra gente ganhar dinheirinho também trabalhando em casa. Dá pra ganhar dinheirinho vendendo biscoito, vendendo pizza. Só que de uma forma correta, com uma forma que não vai estragar o seu produto, que você não vai ter tanto desperdício. Né? Porque muitas vezes a pessoa não quer pagar um curso, mas ela faz várias receitas, como eu já fiz, e perde ingrediente. Hoje em dia a gente não tá podendo perder ingrediente, tá tudo caro. Sábado mesmo eu postei aqui que eu tenho uma apostila que eu comprei pela internet, só que lá ensina a trabalhar com um copo medidor. Aqui eu acho que eu tenho esse copo medidor. Espera aí que eu vou pegar o outro. E eu tenho esse copo medidor. Eles são de tamanhos diferentes, são de medidas diferentes, porém, se eu colocar aqui uma xícara desse de farinha e uma xícara desse de farinha, quando eu for pesar, ela tá totalmente diferente. As quantidades estão totalmente diferentes. Então, por isso que eu sempre indico, ó, comprem uma balança, porque a balança também vai ajudar vocês a ter precisão na receita. Eu fui fazer o bolo de laranja, eu fiz 2 receitas, eu ainda dobrei, e o bolo deu tudo errado, o bolo caiu todo no forno. Eu dobrei porque eu queria fazer para a avó do meu marido e fazer para o meu filho. Eu tive que jogar minha receita toda fora por conta de uma receita na internet que ela ensinou com copo medidor. E vai lá eu saber qual o tamanho que era o copo medidor da mulher. E eu perdi minha receita. Então por isso que eu sempre passo em gramas aqui para vocês quando vocês pegarem uma balança, vocês conseguirem fazer com precisão a receita de vocês, tá? Acho que a nossa pizza aqui já tá prontinha e a gente vai tirar aqui, eu vou tirar para mostrar para vocês. Nesse tempinho que a gente conversou, ela já assou na temperatura aqui de 280 graus, tá? Vou tirar aqui. E aqui em casa tá todo mundo ansioso pela espera dessa pizza. Tá prontinha. Acho que não dá muito para vocês verem, mas ó, tá saindo fumacinha. A bordinha dela aqui tá moreninha, tá assadinha. Vou ver se eu consigo pegar numa outra... Peraí que eu vou mostrar pra vocês aqui do Facebook. Ó, a beiradinha dela aqui, ó, tá douradinha. Não sei se tá dando pra vocês verem. Tá bem douradinha. A linguiça já tá assada. Deixa eu chegar aqui. O nosso queijinho já tá derretido. Então aqui a gente teve uma pizza bem assadinha, numa temperatura de 280 graus no forno de casa. Porém, a gente tem uma pizza com mais cara de pizzaria do que cara de casa, né? Por causa das beiradinhas aqui, que ficaram bem moreninha. Tá vendo que a gente não tem uma massa escura por baixo. Ó, ela morenou, mas não queimou. E a gente já viu que ela assou em pouco tempo. Acho que a gente deve ter ficado conversando aqui uns 10 minutinhos e ela já assou nesse tempo. Agora deixa eu pegar pro pessoal do Instagram aqui, pra poder ver como que ficou por baixo aqui. Como é que eu viro essa câmera aqui do meu filho? Acho que foi. Então a gente tem aqui, ó, uma massinha moreninha por volta, em volta dela. A gente tem a linguiça assadinha. A gente tem, eu vou levantar aqui, ó. A gente tem por baixo uma pizza assada, não tá crua e em menos tempo isso reserva toda a umidade da nossa pizza. Deixa eu colocar o celular aqui. Tô com 2 celulares, gente. Até parece que eu tô chupando uma do meu filho. Então, eu vou partir aqui pra vocês verem. Epa, aí. E esse cheiro aqui tá me matando. Vamos pegar aqui um cortadorzinho. Então, lembrando que essa live vai ficar salva só até mais tarde, tá? A gente não vai deixar mais salvo de um dia pro outro. Só algumas em específico, mas no geral eu não vou deixar mais salva, porque eu vou trazer umas receitas mais elaboradas. Então quem quiser aprender vai ter que estar online aqui com a gente na mesma hora, porque não tem jeito. E ó, peraí que eu vou chamar alguém pra provar. Mãe! Oi. Mãe ou Karen que quer provar? Karen, eu não quero provar. Ó, a nossa massinha não tá dura, tá bem molinha. E tá saindo a fumacinha. Nossa, minha irmã já tá vindo, parece que tá atropelando Cheguei. uma boiada.
Vem cá pra você experimentar. Tem que aparecer? Claro, minha filha. Ah, não. É, tudo tem seu preço. A minha mão. Não, vem cá você. Eu não gosto de aparecer, Não interessa, mas pros outros ver sua cara. Oi, gente. Não, vem cá, os outros têm que ver sua cara comendo. Vem cá não, a Karen. Vai, morde de novo, pro queijinho puxar. Eu não gosto de Eu não aparecer. posso, cara. Então me ajuda aí. Já que eu tô te dando pizza de graça, pelo menos faz propaganda. Peraí. Queijinho, vai. Cara, tem que aparecer mais pra cá. Isso. Eu não gosto de aparecer. E aqui no Facebook? Muito bom, gente. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa live hoje. Linguiça calabresa eu posso. Linguiça calabresa tá boa. É pra gente tomar café? Uhum. Pode vir, Bruno. Guardar esse pedaço aqui pra você. Quem for da Habitat tem 2 pedaços disponíveis. Um do Bruno, quem quiser mais um pedaço pode vir pegar. Então, ó. Agradeço a companhia de vocês. Você achou na hora? Uhum. Assim agora, minha filha. Tudo ao vivo. Não sou Ana Maria Braga não, mas tô aprendendo. Hoje foi essa live maravilhosa. Dessa pizza deliciosa. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem acho que eu vou trazer um pãozinho, alguma coisa assim. Só que tudo ao vivo, tá, cara? Agora as lives não vai ficar salva mais. Porque eu vou trazer essas coisas mais profissionais um pouquinho. Então quem quiser aprender vai ter que estar online com a gente. Eu vou deixar essa live salva aqui por mais 2 horinhas só. Depois já vou apagar. Tá bom? Fiquem com Deus. E Bruno, pode vir pegar seu pedaço, ó. Tá aqui te esperando, hein? Sim, Bruno. Irmão do Gui.